Imagine se abrindo os olhos em uma ilha distante. Não é a Madagascar que conhecemos hoje, cheia de lêmures, florestas tropicais e praias paradisíacas. Estamos falando de 70 milhões de anos atrás, no final do período Cretáceo. A paisagem era completamente diferente. Florestas secas, rios volumosos que cortavam planícies alagadas e um clima implacável, alternando chuvas torrenciais com longas e sufocantes secas. De início, tudo parece exuberante, mas logo você percebe que está em um paraíso mortal. Dinossauros canibais como o temido Majungasauro vagavam pelas terras. Répteis velozes, os notossucos, perseguiam qualquer coisa que se movesse. E se a sua primeira reação fosse correr para a água esperando alguma segurança, esse seria o pior erro da sua vida. As águas escondiam tubarões primitivos, crocodilos colossais e algo ainda mais estranho. Um anfíbio que parecia ter saído de um pesadelo. Um sapo tão descomunal, tão blindado e tão agressivo que recebeu um nome digno à sua aparência. Esse é Beelzebufo, o sapo do diabo. A história desse gigante começa em 1993, quando seus primeiros fósseis foram encontrados na formação de Maivoran. Mas havia um problema: eram restos incompletos e difíceis de estudar. O resultado, o fóssil acabou sendo guardado, e lá ficou, esquecido em depósitos de museu por 14 longos anos. Somente quando novos fragmentos foram encontrados, os cientistas finalmente conseguiram reconstruir esse ser enigmático, e o que eles revelaram ao mundo surpreendeu até os mais experientes paleontólogos. As primeiras estimativas sugeriam que Beelzebub atingia 4,5 kg e até 42 centímetros de comprimento. Isso é quase o tamanho de um chihuahua, para você ter uma ideia. Mas a gente não está falando de um sapo comum, mas do maior sapo já descoberto. Para fins de comparação, o atual campeão-vivo sapo Golias africano chega a pouco mais de 3 quilos. O Beelzebub era até 30% maior. E mais tarde, estudos revisaram o peso para apenas 3,3 kg. Mas mesmo assim, fósseis mostravam que alguns indivíduos ainda estavam em crescimento, o que significa que talvez ainda não tenhamos visto o verdadeiro tamanho máximo desse bicho. E o Beelzebufo não era apenas grande, ele parecia ter sido feito para causar medo em tudo ao seu redor. Acima dos seus olhos, duas protuberâncias ósseas criavam a ilusão de chifres demoníacos, e o seu corpo era coberto por pequenas placas de osso chamadas escudos dérmicos, que funcionavam como uma armadura. Um sapo blindado, pronto para sobreviver em um mundo de gigantes. Essas placas ósseas não chegavam a formar uma defesa completa como a de um tatu ou um anquilossauro, mas ainda assim eram proteções extras contra predadores. E convenhamos, em um mundo cheio de dinossauros, toda proteção era bem-vinda. E se um predador ousasse atacá-lo, descobriria que esse sapo não era presa fácil. O seu crânio reconstruído revelou uma boca de mais de 15 centímetros de largura e uma mordida estimada em 2.200 newtons de força. Para você ter uma ideia, isso é mais do que um pitbull, um lobo cinzento ou até um leopardo, ou seja, o suficiente para esmagar ossos com facilidade. Então basicamente era um sapo com a mordida de um predador de topo de cadeia. Por isso cientistas acreditam que a sua dieta era muito mais ousada, provavelmente caçando cobras, peixes grandes, aves e até filhotes de dinossauros. E sim, ainda podia se alimentar de insetos e anfíbios menores, afinal era um caçador oportunista, mas o seu verdadeiro poder estava em abater presas que nenhum outro sapo ousaria enfrentar. A sua língua, 10 vezes mais macia que a nossa, envolvia a presa como um abraço letal, e a sua saliva, 6 vezes mais grudenta que mel, transformava qualquer golpe em uma armadilha mortal. E apesar de tudo isso, o Beelzebufo não era um animal ágil. Os seus saltos eram pesados, curtos e desajeitados. As suas pernas, posicionadas mais à frente, limitavam sua movimentação. Por isso, ele caçava de forma inteligente usando emboscadas. Ficava imóvel, escondido à beira de rios e pântanos, esperando o momento certo. E quando a presa se aproximava, a emboscada era fulminante. E o habitat desse monstro não era menos impressionante. Naquele tempo, Madagascar era uma ilha isolada, mas cheia de diversidade. Além de dinossauros como Majungasauro e Rapetossauro, havia tubarões antigos, tartarugas gigantes, lagartos, serpentes colossais e crocodilos únicos. Era um verdadeiro laboratório da evolução, um lugar onde a vida florescia de formas bizarras e a morte espreitava a cada esquina. Mas talvez o aspecto mais intrigante do Beelzebufo não esteja no tamanho nem na força, e sim na sua origem. Pesquisas mostraram que ele era parente próximo dos sapos da família Ceratophride da América do Sul, mas como um sapo sul-americano, foi parar em Madagascar, uma ilha cercada pelo oceano. Lembrando que sapos não sobrevivem em águas salgadas. Eles não poderiam simplesmente nadar de um continente ao outro e nenhum sapo africano conhecido era parente dele. A explicação mais aceita é ousada. Há cerca de 80 milhões de anos, teria existido uma ponte de terra ligando a América do Sul
a Antártida e Madagascar, um corredor natural que permitiu a migração desses tipos de animais. Sem isso, a presença do beelzebufo em Madagascar continua sendo um mistério sem solução. O beelzebufo sobreviveu a secas, mudanças climáticas e a convivência com dinossauros predadores, mas seu destino foi selado junto com o de tantas outras espécies, quando o asteroide colossal atingiu a Terra há 66 milhões de anos. Esse evento apocalíptico destruiu ecossistemas inteiros e levou consigo o maior sapo que já existiu. Um animal tão estranho, tão poderoso e tão assustador que até hoje parece pertencer a mais um conto de terror do que a realidade. O sapo do diabo foi real e reinou em Madagascar por milhões de anos. Um predador blindado, com chifres demoníacos, saliva grudenta e uma mordida capaz de esmagar ossos. Uma criatura que lembra a todos nós que, no passado distante, a Terra foi palco de monstros que fariam até os maiores predadores atuais parecerem frágeis.